Olá, pais e mães, aqui é o Daniel. Aqui é a Lari. Hoje a gente veio aí fazer um apanhado dos principais insights e das dúvidas que a gente teve aí durante a primeira semana, né? Foi um pouco mais de uma semana de curso, tá? Do curso Educando para o Novo Mundo. E então é isso, né? É isso. Vamos lá. Bom, a gente está bem contente com as interações até agora, a gente tem aprendido pra caramba junto aí e trocado bastante ideia. A gente gostaria de estar dando até mais atenção durante a semana, né? Mas a gente precisa gravar, então a gente não está conseguindo aí dar atenção na hora. Claro que a proposta era a gente fazer esse vídeo aqui com as dúvidas mesmo, né? Mas a gente gostaria de estar conseguindo bater mais papo aí com vocês. Interagir mais, né? Mas é isso daí, vamos para frente. Então a gente vai começar fazendo um apanhado aí desde a primeira aula, que a gente falou sobre habilidades do futuro, o que era esse novo mundo que a gente trazia aqui no curso, né? E a gente viu uma coisa que a gente achou muito bacana, a gente recebeu várias respostas, né, com as características e habilidades que os pais gostariam aí de projetar, né, para os próximos anos, desenvolver isso em conjunto com seus filhos, e teve bastante coisa que foi padrão, assim, né, Lari? Teve muitas características comum em muitas famílias, como empatia, respeito, humildade, solidariedade, Ser querido pelas pessoas, ser querido pelas ser gente boa. pessoas. E é mais ou menos as características que a gente gostaria também que o Bernardo tivesse. Então, dá para ver que a gente está bem em sintonia, assim, com as famílias, e isso é muito legal, porque era bem o nosso objetivo, assim, com o curso, né? Que a gente conseguisse trazer essa visão, pô, será que é isso mesmo? Será que é isso que as famílias precisam? E essa era a ideia com o curso. Então, a gente está conseguindo estar muito em sintonia mesmo com vocês. E muito obrigada por todos os feedbacks que vocês têm dado. Um obrigado especial aí aos pais que estão participando bastante, porque a gente costuma ter mais essas conversas como mãe, né? E essa interação com os pais está sendo muito legal. Muito legal mesmo. Muito obrigada, pais, e muito obrigada, mães, por fazerem essa ponte aí com a gente. Então deu para ver assim que são mais de 50 famílias que a gente está mirando para o mesmo objetivo, assim, para o mesmo lugar muito próximo. Né? Talvez, claro, cada um adota suas estratégias. Né? São mais de 70 famílias, na verdade, já. São mais de 70. E então a gente está trazendo algumas estratégias aqui, né? Mas cada um tem as suas e a gente está aí fazendo uma troca bem bacana. E teve uma resposta, assim, que a gente trouxe algo nosso aqui para compartilhar também, né? Que foi uma mãe que compartilhou com a gente que, mais do que as habilidades e características, né? Ela tem uma preocupação de educar ela é mãe de uma menina, então ela tem a preocupação de educar uma menina forte e consciente dos seus direitos como mulher, né? E comenta aí, Lari. Eu vou aproveitar esse meu lugar de fala, então, para falar. Sobre isso, a gente gostaria até de contar uma mini historinha, assim, para vocês, que é quando a gente estava grávido e eu tinha certeza absoluta que ia ser menina, assim. E aí depois veio a cabeça, ai meu Deus, será que é menino? E aí eu vou estar rejeitando. Enfim, essas coisas de culpa de mãe, assim, né? Que a gente fica. Exatamente. Então, e aí eu pensei, né? A gente conversava sobre isso, a gente vai ter que estudar para fazer uma menina, né? Educar uma menina forte, bem essas características que essa mãe falou, assim, uma menina forte, empoderada, que sabe seu direito de fala e não vai ficar muito propensa ali a ter assédios e enfim. Relacionamento abusivo. Exatamente. E aí veio a confirmação de que seria um menino. E a gente teve 5 minutos de... ai, que bom, é um menino, a gente não vai ter muito trabalho e tudo mais. E aí, depois que passou esses 5 minutos, a gente pensou, não é ao contrário disso, é o mesmo trabalho, porque assim como eu quero criar uma menina empoderada, né, que saiba seu direito, que não seja melhor que ninguém, mas que seja igual, né, eu preciso também ensinar o Bernardo a ter respeito tanto pelas meninas quanto por qualquer outras pessoas, e a gente precisa ensinar ele a lidar com os sentimentos, que é algo tão rico que a gente falou nessas habilidades, né? De ter empatia, de ter respeito, de conseguir lidar talvez com a raiva dele. O Dani vai falar um pouquinho depois sobre isso também. Então,
E com isso a gente queria indicar 2 documentários que foram muito importantes para esse processo, para a gente entender como que a gente faria isso, esse processo de educar um menino, que é o The Mask You Live In, The Mask You Live, né? The Mask You Live In. Que tá no Netflix. Uhum. E é um documentário que fala exatamente sobre criar meninos, essa questão dos sentimentos. Eles fazem uma roda de conversa nas escolas e uma no presídio. E assusta um pouco, assim, você vê que as características têm nos mesmos lugares, sabe? De criação de filho. Só complementando do The Mask You Live In ali, ele entrevista pais, entrevista filhos, né? E eles mostram justamente, o nome do documentário, né? A Máscara em que Você Vive, é justamente porque ele comenta as várias máscaras que o homem precisa carregar aí ao longo da sua criação, né? De homem não chora, né? O homem precisa ser sempre o corajoso, o provedor e tudo mais, né? E daí ele mostra o impacto disso na escola, mostra o impacto disso no presídio. Uma frase que eles falam muito, né, que os pais falavam em casa, que hoje ainda reverbera aí, é a de se você apanhar na rua, vai apanhar mais em casa. Então, você não pode apanhar, né? Esse era um dos documentários. O outro documentário é... O outro brasileiro, de um site que eu gosto muito, que é o Papo de Homem. E o nome do documentário é O Silêncio dos Homens. E a mesma abordagem, né? Só que o The Mask You Live In, ele fala um pouco mais da infância, de como isso vem da criação. O Silêncio dos Homens também aborda isso, mas ele fala mais de uma forma mais geral, assim, né? Ele traz estatísticas fortíssimas, assim, do quanto o homem ele morre mais por violência que a mulher, ele morre mais de outras doenças por não se cuidar, ter essa imagem de ser super-herói, e morre mais que mulher por conta disso também. Uhum. Então é um documentário que mostra muitos impactos assim na sociedade mesmo, né? Dessa característica que a gente tem aí de machismo mesmo, né? E a gente trouxe para validar, né, o sentimento dessa mãe que compartilhou isso com a gente trouxe uma informação aqui que, por exemplo, 536 mulheres são agredidas por hora no Brasil. Então é coisa séria mesmo. E a gente resolveu trazer aqui, compartilhar um pouco dessa experiência com o Bernardo, né? Afinal de contas, ele vai estar do outro lado. Né? Então, ele não pode ser o outro lado também. Exatamente. Então, a gente precisa pensar sobre isso também. Beleza. O ponto que a gente traz aqui é sobre a pausa positiva, que a gente comentou lá, uma ferramenta, né, da disciplina positiva. E vieram muitas perguntas, se é igual ao cantinho do pensamento, né, sobre a idade e tudo mais. Acho que a Lari pode comentar pra gente. Então, primeiro é importante frisar que as ferramentas a gente vai tentar ser mais objetivo, assim, e vocês colocando em prática vão surgir as dúvidas mesmo e podem mandar pra gente, porque essa é a intenção, justamente com essa interação que vocês consigam sentir na prática como é. É aquela velha coisa, né? Na teoria uma coisa, a prática é o que a gente coloca ali, valida a situação. Então, assim, primeira pergunta é sobre o cantinho positivo, se é a mesma coisa que o cantinho do pensamento. Não, não é. O cantinho do pensamento é, sim, uma forma de punição, uma forma de castigo que a gente coloca lá, ó, agora você vai pensar no que você fez. Só que a gente não controla o pensamento de ninguém. Inclusive, se eu falar pro Daniel que ela não pensa no carro vermelho, já tá pensando no carro vermelho. Então, a gente não consegue controlar e por isso não tem como a gente dizer que eles vão ficar ali pensando no que eles fizeram. Muitas crianças não têm essa ação e reação de sentir quando que eles fizeram algo ruim e vão pensar sobre isso. Então, já respondendo isso, não é a mesma coisa. Por quê? Porque o cantinho positivo, primeira ideia de todas é que, na verdade, os pais façam primeiro. Como exemplo. Então, assim, você sentiu que tá nervoso, tá com raiva, você criou um cantinho positivo acima dos 4 anos. Eu falei no finalzinho do vídeo, mas depois vou retomar aqui. Mas pro pai pode ser qualquer idade, né? Pro pai pode ser qualquer idade. Se ele quiser fazer um cantinho positivo lá pra ele. O meu cantinho positivo, por exemplo, é o chuveiro. Então, quem tá pai e mãe, assim, no dia a dia, né, pode, sentiu essa emoção, eu faço assim, eu entrego pra lá e tudo bem. E o mesmo é válido também. Exatamente. O meu, como eu falei, é o quarto, né, o nosso quarto. Então, assim, eu fico um pouquinho com o Bernardo aí, eu vou pro quarto, eu vou dormir, eu vou ler,
Enfim, então assim, a ideia é que primeiro você parta de você isso, porque a gente não consegue controlar nem os pensamentos, mas nem o comportamento da criança, mas a gente consegue controlar o nosso. Então, se a gente mostrar que a gente está tentando controlar assim aquele comportamento que geralmente era explosivo, a criança vai perceber isso. Claro que ela não vai perceber a primeira vez que você fizer, ela vai perceber com o tempo, ela vai perceber com a consistência que você faz isso. E sobre o cantinho positivo para a criança, a ideia é que seja um cantinho bom, um cantinho legal, onde ela se sinta bem, porque para ela agir bem, ela agir melhor, ela tem que se sentir melhor. Então, basicamente é isso. E aí, como ela vai se sentir bem, aí, como eu falei, cada família aí entende melhor qual é a sua rotina, como pode fazer isso da melhor forma. Mas se vocês tiverem dúvidas, podem mandar que a gente ajuda também. Sim. Eu acho que é importante lembrar assim, né? A ferramenta ela é um meio e não é um fim. Isso. Então, o meio é ela fazer uma gestão da raiva. Então, se você está com muita raiva, e depois a gente vai entrar mais a fundo nisso aqui, você usa o seu cantinho positivo. Você mostrando como você lida com a raiva para o seu filho, a tendência é que ele, né, até por neurônio espelho e tudo mais, e por te ter como referência, ele vai começar a tentar gerir a raiva daquele jeito também, ou procurar outras formas de gerir a raiva que não seja violenta, que não seja agressiva, com o tempo, com consistência, né, como a Lari comentou. Exatamente. Bom, a gente recebeu outro comentário, assim, mais geral, que a gente queria trazer aqui também, né, é que sobre o formato do curso, então tem gente que está conseguindo consumir esse formato em vídeo, a gente está tentando deixar os vídeos curtos, por mais que não pareça, está conseguindo consumir esse conteúdo que não conseguia consumir de outra forma antes, né, e daí vem a sofrência, né, de não conseguir ter acesso, por exemplo, não conseguir ler livros sobre isso, não conseguir ouvir podcast sobre isso, ir em palestra, workshop, ainda mais agora que a gente está confinado, né? E que esse formato a gente está conseguindo acessar, a gente está muito feliz com isso. Sim. E saiu disso também, né? A questão de, poxa, não sei como é com vocês aí, mas a gente não compartilharam com a gente, né? Que aqui em casa a gente não consegue fazer nada, porque a criança fica 24/7 grudada, né? Tem aquela necessidade muito forte da mãe, ou mesmo do pai, né? Uhum. Então não consegue parar para ler, não consegue parar para assistir uma série, para maratonar uma série. Tudo que queria no isolamento agora está em isolamento, né? E daí a gente resolveu trazer aqui um pouco, compartilhar um pouco até de uma matéria que ela encontrou essa semana, né? Sim, sim. Primeiro, então, essa questão da criança ficar perto o tempo inteiro, né? Geralmente isso acontece com crianças menores, bebês, mas acontecem também com crianças maiores de querer que os pais fiquem perto ali, por mais que não estejam brincando com eles, mas fiquem perto, né? E realmente, assim, é uma coisa que... É desafiador. É desafiador e nos gera uma insegurança no sentido assim, meu, será que vai ser sempre assim? Será que ela vai ficar apegada assim em mim? Será que o Bernardo precisa tanto assim de mim? Será que eu não tô dando atenção o suficiente, né? E essa matéria falava o seguinte, que quanto mais eles ficam com a gente agora, mais seguro eles ficam para depois se desvincular. Então, assim, ter uma independência, uma autonomia. Porque eles sabem que tu vai estar ali quando tu precisar, né? Exatamente. Então, isso deu um quentinho no coração, assim, sabe? Saber, que bom. Então, é isso. Sempre que vocês conseguirem, façam alguma atividade perto dele, perto da criança. Então, assim, não que seja uma atividade, por exemplo, no celular ou no computador, que aí tem uma tela, muito brilho, aquela coisa, a criança vai ficar curiosa. Mas uma outra atividade que seja lavar louça, limpar a casa. Eu sei que é muito redundante, porque imagino que a maioria das mães já façam isso, mas façam de uma forma que a criança esteja integrada ali. Por exemplo, o Daniel, ele tem costume de ler perto do Bernardo. E ele usa o marca-texto. Então, acontecia várias vezes de ele ficar só com o Bernardo e tudo mais, até que chegou esse momento de que tu viu que conseguia ler perto dele, né? Na verdade, eu sempre fiquei muito frustrado, assim, também, de não conseguir fazer nada perto do Bernardo, porque ele ficava... Eu falo que ele é que nem um aspirador de pó, daqueles robozinhos, sabe? Que ele vai, ele dá uma volta na casa, dá uns 15 minutos, e daí ele volta pra base, assim, né? Daí ele volta, pede colo, pede tudo mais. Exatamente. Então eu tinha essa pilha de ficar produtivo, hoje eu consegui me livrar um pouco disso, assim, mas eu descobri que tinha coisas que eu fazia na frente do Bernardo que eram
Depois eu descobri que é benéfico, né? Esse ponto que ela me trouxe. Mas eu descobri que tinha coisas que era muito gostoso de fazer na frente dele. Então, por exemplo, tocar violão. É um negócio que ele fica muito mais tempo perto de mim, mas brincando se eu tô tocando violão. E ele vem, daí interage um pouco com o violão e sai. Eu vi que ler é uma coisa que ele vem, daí eu dou marca-texto pra ele, ele fica lá tentando marcar o texto, eu fico lendo. E não é o mesmo foco e nada, mas nunca mais vai ser, então eu tenho que aceitar que é assim. E escrever à mão, então eu sou da área de TI, então eu sempre tava com o celular, com o notebook na mão. Descobri que escrever à mão perto dele é muito bom, porque ele vem ali, dá uma atrapalhada de vez em quando, mas é muito menos do que o celular. Quando a gente tá com o celular, a gente foca muito, né? A gente tem um foco exclusivo aqui pro celular. A luz do celular nos chama mais, eu não né? consigo olhar para ele assim, né? Quando eu tô escrevendo, quando eu tô tocando, quando eu tô lendo, eu consigo dar aquela olhadinha, que quando ele dá aquela pum, ele geralmente me encontra olhando para ele assim, né? Então sair do digital e ir pro analógico, eu acho que é uma boa dica, assim. Fazer coisas analógicas, costurar, fazer tricô, ler um livro, pintar, essas coisas assim. Acho que é mais fácil de interagir com a criança e deixar ela envolvida também, né? Sim. Lembrando também que, como o Daniel falou, essa atividade ela nunca mais vai ser a mesma de quando a gente não tinha filhos, né? Então, eu não vou conseguir ler da mesma maneira que eu lia quando o Bernardo não estava nesse mundo. A não ser que negocie com o parceiro, né? Ó, me dá 15 minutos de leitura que também acontece, né? Mas assim, até lavar louça, fazer tudo isso, assim, a gente vai ter que parar em algum momento e dar, assim, uma atenção para eles, mas é mais fácil quando a gente tenta colocar eles na atividade. Então, acontece muito, eu tô lavando louça, o Bernardo tá ali no chão, então pego ele, mostro as coisas da louça, depois coloco ele no chão de novo, abro na gaveta para ele mexer, e aí eu tenho mais uns 10 minutinhos ali pra lavar a louça de novo, sabe? Então, assim, essa resiliência a gente vai adquirindo com o tempo, né? Hoje a gente tá aí com 1 ano de experiência com o Bernardo, já tá muito diferente do que era antes. E assim vai indo, e aí daqui a pouco vai chegar outra fase que vai ser mais difícil, e aí a gente vai criando essas estratégias, né? Mas a gente tem que ser realmente muito criativo para ir descobrindo essas coisas. E essas coisas a gente só descobre quando a gente começa a observar mais os nossos filhos, sabe? E é uma coisa que a quarentena, ela tá possibilitando isso. Claro que a gente ainda tá trabalhando, tá fazendo as atividades de casa, mas a gente tem os nossos filhos ali a todo momento. Então, a gente acaba conseguindo ver eles mais brincando, ver eles comendo, ver o que eles mais gostam de comer, ver que maneira que eles fazem isso. Então, isso acaba possibilitando bastante coisa, porque por meio dessa observação, a gente vai conseguir criar coisas que interessem mais ou menos eles. Isso aí. Beleza, e agora a gente vai para o último ponto que a gente queria trazer, que é especificamente sobre raiva. Por que a gente quis trazer isso? Porque muitos dos comentários que a gente recebeu, né, foi ali com a aula que fala sobre estilos parentais, né, então o mais permissivo, o autoritário e o mais autoritário. Depois teve bastante com a questão das ferramentas, né, de aplicar a pausa positiva. E o que a gente percebeu, assim, né? E muito por vivência também aqui, que a coisa ela fica complicada na prática quando você vai aplicar uma ferramenta ou quando você entende uma abordagem nova e acha aquilo muito bacana, porque a gente entendeu como padrão, assim, né? O que é muito legal. Os pais que estão aí no curso, né, essas famílias, todos querem uma forma nova, uma abordagem nova, né? Tem alguma coisa em casa que não tá contente, né? E quer modificar. E isso é muito bacana. E todo mundo sabe que é legal, todo mundo sabe que ter uma educação não violenta é positiva, né? Todo mundo almeja isso, assim. Ou quase todo mundo, né? Todo mundo que a gente tá conseguindo interagir ali, né? Mas o que a gente percebe, né? Que a mesma coisa que acontece aqui em casa poxa, mas às vezes no cotidiano, e principalmente agora nesse período de quarentena, que a gente está muito mais próximo de lidar com várias esferas da nossa vida dentro da nossa casa. Então a gente tem que lidar com saúde, tem que tentar se exercitar, tem que tentar comer bem, né? Dentro do possível, é claro, mas dentro do que seria ideal aqui, né? Manter uma sanidade mental, cuidar dos filhos e trabalhar e por aí vai, né? E então tem muitas esferas agora que estão acontecendo dentro de casa. Isso já é estressante, né? E daí lidar com os nossos filhos, que geralmente eles cutucam onde dói, né? Nas feridas que a gente tem, é mais complicado ainda. E o que causa raiva?
E daí, por mais que você conheça uma abordagem, por mais que você conheça uma ferramenta, por mais que você esteja disposto a praticar, que você saiba que é importante, quando vem a raiva, é neurológico, né? A gente trouxe aqui em algumas aulas, né, a questão neurológica de que, cara, o teu modo reptiliano é ativado e é isso aí, tu apaga o racional praticamente, Exatamente. vai para o emocional e é aí que a coisa degringola, né? Vai pra luta ou fuga, né? Vai para luta ou fuga. Então isso é super normal, isso é natural da gente, né? Então o que a gente quer trazer como final dessa aula aqui, a gente quer trazer no curso uma aula só sobre comunicação não violenta, mas hoje eu vou trazer especificamente aqui como que a comunicação não violenta ela lida com a raiva. Então a comunicação não violenta, ela é um método de comunicação que, como o próprio nome diz, ela tenta passar a mensagem, ela tenta se comunicar de uma forma que não seja violenta. Então não só violenta fisicamente, mas violenta aqui com sarcasmo, com uma crítica, com um julgamento, uma generalização. Então, tudo isso são formas de violência, são formas da gente se comunicar de maneira violenta. E a comunicação não violenta, ela traz pra gente o que ela chama de linguagem do coração. Então, ela tenta entender, por trás de um conflito, por trás de um diálogo, quais são ali as necessidades de cada uma das pessoas envolvidas. Então, qual que é a minha necessidade e a necessidade do meu cônjuge, do meu filho. E depois que a gente entende as necessidades, fica muito mais fácil de criar empatia, fica muito mais fácil de conectar com a outra pessoa e de resolver o conflito. E resolver o conflito com a gente, porque um dos pilares da comunicação não violenta é que todo o julgamento, toda a crítica, toda a violência, ela se origina quando a gente manifesta a nossa necessidade de uma forma trágica. Então a gente não sabe que a gente está com aquela necessidade, a gente não sabe como expressar aquela necessidade, e daí a gente parte para um julgamento, parte para uma agressão, para falar mais alto, para gritar, para bater e por aí vai. Então a comunicação não violenta é algo muito bacana, é algo que para mim assim, deveria ser ensinado nas escolas, ao lado de matemática, de história ali. É muito importante a gente saber se comunicar. A gente vai tentar produzir mais conteúdo só sobre isso, mas hoje eu vou focar em trazer aqui só 3 passos aqui que a comunicação não violenta traz para a gente entender e lidar com a raiva. Então, os 3 passos para a gente gerenciar a raiva aqui com a CNV é o seguinte: o primeiro é a gente identificar o gatilho da raiva sem confundir com uma avaliação, com um julgamento nosso. Então, por exemplo, assim, o meu filho, ele sempre sobe na mesa e ele faz só para me provocar. Então, nessa frase, o que a gente entende como violenta, né? O que a comunicação não violenta entende como violência? Tem várias violências nessa frase. Então, o sempre, por exemplo. O sempre é a generalização, né? Não é sempre que seu filho sobe em cima da mesa, né? Pode ser com muita frequência, pode ser todas as vezes que você se recorda, mas não é sempre. Em algum momento ele passou a subir em cima da mesa. Ele faz só para me provocar. Aqui tem o julgamento, tem uma avaliação nossa. Então, aqui também é violento. Porque eu estou partindo de um pressuposto que o outro está fazendo com maldade, o outro está fazendo para me atingir, né? Então a gente está levando para o pessoal e criando um julgamento. E o que é fato aqui? Meu filho subiu na mesa. Esse é o fato. Então o que a gente fez aqui? A gente isolou o fato do que é julgamento nosso, do que é pressuposto nosso aqui na comunicação, né? O segundo passo daí é a gente identificar qual que é o julgamento, qual que é a imagem que a gente tem interior aqui que deixou a gente com raiva. Então o que a gente traz aqui? Que não é a coisa em si que nos causa raiva, não é o outro que nos causa raiva, não é o que o outro fez que nos causa raiva. É a nossa resposta aqui, algum gatilho nosso, algum preconceito nosso, algum conceito nosso, algum julgamento nosso que entra em conflito com aquilo que o outro fez. Algo que está interno, que a gente muitas vezes nem tem essa distinção, essa ideia de que tem algo nesse julgamento dentro da gente e acaba aflorando nesse momento de raiva, né? É isso aí. Então tem mais a ver com a gente do que com o outro, né? Ah, beleza, o que eu faço com isso? Me culpo? Não, porque daí quando a gente se culpa, a gente tende a entender que o outro, ele precisa ser punido por isso, a gente precisa julgar o outro por isso, né? Então, o que a comunicação violenta traz é que, feito isso, você tem que entender qual que é o julgamento, qual que é a sua avaliação sobre isso, e depois disso você transforma aí essa imagem de condenação que você tem, né? De entender que o outro está errado, de entender que o outro fez para te ferir, você transforma isso na necessidade que ela expressa, né? Então, você volta a atenção para a necessidade que você tem por trás do julgamento. Então, meu filho, ele subiu na mesa. Meu filho, ele não coloca o chinelo. Meu filho não quer comer. Isso.
E lembrando que nunca vem assim, né? Vem, meu filho nunca quer comer porque já expliquei pra ele 1000 vezes e ele faz só pra me provocar, né? E eu já falei isso algumas vezes sobre algumas atitudes do Bernardo, assim, depois eu me paro pensando na comunicação não violenta, né? Então, nessas frases, a gente tira os julgamentos, tira a generalização, entende só o que é o fato, depois a gente avalia esse fato e entende por que esse fato ali despertou alguma coisa na gente, né? Em qual julgamento, em qual pressuposto, em qual preconceito meu que esse fato entrou em conflito ali, e daí eu entendo de qual necessidade que vem isso. Então eu vou usar um exemplo meu aqui, né? Já teve momentos do Bernardo ele começar a chorar sem parar, assim, uma crise de birra super comum, e a minha reação é começar a tentar resolver, né? A gente tem de imediato a tentativa de resolver a coisa, né? Então, procurei brincar com ele, procurei direcionar para outra coisa, procurei, né? Depois deixei ele um pouquinho, abracei, fiz tudo, e nada parava de chorar. E eu comecei a ficar com muita raiva dele, e daí eu consegui aplicar a pausa positiva, lá ele chegou bem na hora, eu dei o Bernardo para ela e fui tomar banho. Né? E no banho eu comecei a refletir sobre isso, né? E usar esses passos da comunicação não violenta, porque você começa, a primeira instância, a sentir raiva de você, porque, poxa, por que eu senti raiva do meu filho? Ele não tem nem 1 ano de idade, não sabe nem o que está fazendo, e eu estou sentindo raiva da criança, né? Só que essa culpa, essa raiva, ela é inútil, né? Então, eu procurei encontrar com esses passos aqui o que estava acontecendo. E eu cheguei que, cara, o Bernardo chorar, depois de eu ter feito várias coisas para tentar fazer ele parar, entrava em conflito com uma coisa muito forte em mim, que é a necessidade de controle. Eu tenho necessidade de controlar. Então, eu sempre estou antecipando, ali, tentando me antecipar os momentos do Bernardo, e me causa frustração, né? Então, o sentimento não era nem raiva, era frustração. A frustração estava causando a raiva. Então, eu me frustrei, aquilo foi me deixando com raiva, mas era por conta da minha necessidade de controle. Não é só porque o Bernardo estava daquele jeito. O Bernardo está daquele jeito, disparou essa coisa em mim. E eu sabia que o Bernardo não estava agindo de má fé, que ele não estava fazendo para me provocar, eu sabia de tudo isso. Mas ainda assim foi difícil atuar ali, né? Então eu trouxe esses passos aqui, eu espero conseguir trazer isso em mais detalhes, com mais exemplos aqui, para mais para frente, mas porque entender a raiva dessa forma dá pra gente um outro óculos, né? A gente consegue olhar para ela de outra forma, consegue aprender com ela, e a gente gerir isso dessa forma não faz com que a gente fique uma panela de pressão, porque aí você consegue ter compaixão com você mesmo, né? Você consegue ter empatia com você mesmo. Sim, então, poxa, eu sei que isso não é certo, deu rolar, peço desculpas, muito bacana isso, muito pai compartilhando que pede desculpa para os filhos, eu acho isso fantástico, assim, muito bacana mesmo. Então, agora que a gente já entendeu sobre a raiva, né? Então, pensa na raiva como a luz de alerta do motor ali do carro, né? Então, quando a luz acende, a gente sabe que tem alguma coisa errada com o motor. A gente não vai querer esconder aquela luz, a gente não vai querer tapar ali com a mão a luz, porque a gente sabe que a gente tem que diminuir a velocidade e entender o que está acontecendo com o motor. Senão o negócio explode. Eu já explodi o do meu pai assim. Então, tem que tomar cuidado. Então, a gente entendeu essa importância da raiva, né? E tentei trazer aqui de forma bem resumida esses 3 passos para a gente entender o que tem por trás dela, a necessidade não atendida que existe por trás dela. Vem o segundo passo, que é, entendido isso, a gente ter compaixão e empatia com a gente, né? Exatamente. E isso casa muito também, porque a gente recebeu várias mães aí, principalmente mães, né? Que falam da culpa materna. Que, como o Daniel falou, essa culpa ela acontece muito antes já do Bernardo nascer. Eu digo Bernardo porque é o que eu tenho de referência, né? Mas quando a gente tá grávida, a gente tem que comer bem, tem que se exercitar, tem que escutar coisas boas, tem que ler coisas boas. Tem que trabalhar como se não estivesse grávida e estar grávida como se não tivesse que trabalhar. Exatamente. Mesma coisa funciona para quando vira mãe, né? Quando nasce a criança. Sim. Então, é cheio realmente de cobranças essa maternidade e isso acaba não se estendendo muito ao pai, e aí eu peço até desculpas aí para os pais, mas o Daniel já tem um pouquinho mais de experiência com isso, que a gente já teve essa conversa e entendeu que por que o pai não tem tanto essa culpa, apesar de ter sim, tá? O pai tem também culpa, mas não é ainda em quantidade a mesma coisa que a mãe, porque a paternidade ativa é uma coisa muito nova, né? É uma coisa desse século, que os nossos pais, nossos avós não eram tão presentes quanto os pais de atualmente. De forma geral, claro. De forma geral, né? Generalizando aqui. Sendo violento, exatamente. Então, assim,
Para mãe é obrigação, né? Quando é muito diferente quando eu fico com o Bernardo sozinha e quando o Daniel fica com o Bernardo sozinho. Daí já é uma questão até física, né? O Bernardo tem uma necessidade física Exatamente. da mãe, assim, que ele não tem comigo. Ele consegue ficar mais tempo brincando sozinho comigo do que com a Larissa. Exatamente. E aí isso vem com a culpa também, porque quando eu vejo o Bernardo brincando à vontade, tranquilo, com o Daniel, eu penso, o que eu tô fazendo de errado? Que comigo isso não funciona. E eu tô falando isso porque eu já conversei com várias mães que me trouxeram exatamente a mesma coisa. Então, assim, e aí muito também vem com essa questão disso que a gente está fazendo, desse curso, dos estudos. Então, tem muita gente que fala assim, olha, eu já entendi como tem que fazer, já entendi como tem que lidar, mas eu não consigo. Chega a hora da raiva, é isso que acontece, e aí depois eu fico me culpando, aí acabo depois pedindo desculpa para os filhos, assim, muitos deles, né? E como a gente falou, isso é muito legal, porque os filhos também precisam saber que a gente erra e que eles também vão errar. Mas, e aí vem essa culpa. Então, o nosso pedido aqui é da gente ter um pouquinho mais de compaixão com a gente mesmo, assim como a gente vai ter com os nossos filhos, a gente quer ter com os nossos filhos, a gente quer ser respeitoso e empático com eles, quer que eles sejam respeitosos e empáticos, a gente precisa ser respeitoso e empático com a gente mesmo, né? Precisa respeitar o nosso processo, né? O processo de cada um. Exatamente. Inclusive o processo do pai e o processo da mãe. Né? Exato. Que às vezes acontecem descompassados, de formas diferentes. Lembrando que esse pai e essa mãe, eles viveram em criações totalmente diferentes, em famílias totalmente diferentes, e agora eles estão se unindo para criar um novo ser humano, né? Um terceiro, um quarto, um quinto, depende aí da quantidade de filhos, né? E eles faziam isso com a informação que eles tinham na época, que na época não tinha Google, não tinha Instagram, não tinha nada disso. Né, nos informando tanto, não tinha o nosso curso. Então, assim, é difícil mesmo, sabe? É difícil aí duas pessoas terem exatamente as mesmas ideias sobre criação de filho. Então, assim, a gente precisa também respeitar essa diferença de ideia e, claro, respeitar nossos filhos e empatia, mas principalmente a gente mesmo. Começa por nós, né? Sempre começa por nós. E acho que, aproveitando o gancho... responsabilidade chata. Então, assim, só para fechar, é importante a gente salientar essa união também do casal, né? De se conversar sobre isso e entender como cada um foi criado. Mas isso é coisa que a gente pode abordar em outro vídeo. Verdade. Se vocês tiverem dúvidas aí, podem também nos questionar sobre isso e depois a gente aborda em outro vídeo. Acho que vai ser legal. Show! A princípio é isso, das dúvidas da primeira semana. Nos desculpem se esquecemos de alguma coisa e se esquecemos, podem nos cobrar lá que a gente coloca no outro vídeo. A gente tentou trazer aqui um apanhado geral, né, o que teve de mais, o que mais se repetiu, assim, né, então questão de culpa, a questão de raiva, a questão da pausa positiva, do cantinho positivo, né? Então a gente sempre está trazendo esse formato, nos deu um feedback, esse formato ficou bom também. Né? Desculpa se a gente não conseguiu ser tão objetivo. Porque a gente só sentou e gravou. Exatamente. E assim, né, gente, a gente está em quarentena, a gente está com ânsia de falar. É isso. Então é isso, fechou, muito obrigada e até a próxima. Um abraço e até a próxima.